Boa noite a todos, bem-vindos aí a mais uma live nossa. Para quem não conhece, eu sempre me apresento no início das lives. Meu nome é Wilson Souza, sou advogado especialista nessa área de Direito de Família e Sucessões, sócio do escritório de advocacia Souza e Souza, que tem como sócia também minha querida doutora Rafaela Souza, especialista em Direito do Trabalho. E quero até aproveitar para mandar um abraço para ela, já que há 2 dias atrás chegou um novo herdeiro aí dela, o José Henrique, o mais novo integrante da família. Grande abraço, grande beijo, Rafa. Bom, hoje nós vamos falar sobre um tema, assim, é um termo que a gente não está muito acostumado a ouvir, né? E que não deixa de ser uma sequência da live passada. Vocês devem estar lembrados que na live da semana passada, nós finalizamos, né, pelo menos da metade para frente da live, nós falamos sobre o planejamento sucessório, né? Lembro que eu bati bastante nessa tecla, falamos que se já era importante para esse planejamento sucessório, a partir do momento dessa reforma tributária, esse planejamento sucessório se tornou não só importante, como urgente, né? Falava principalmente da expectativa de aumento na tributação do ITCMD, né? Do Imposto de Transmissão, Causa, Morte e Doação, né? Mas o sentimento é que isso não vai parar apenas no ITCMD, né? Isso deve se estender para outras tributações. Por exemplo, dentro do planejamento sucessório, eu falava que um dos principais instrumentos do planejamento sucessório é a holding familiar, né? Onde você sai de uma tributação da pessoa física, de bastante alta, né, com uma tributação bem menor dentro de uma holding familiar, né, através da transferência do patrimônio da pessoa física para a jurídica, né? É bem possível que isso também haja uma modificação, né, de uma forma geral, porque hoje está se tornando cada vez mais comum as pessoas, dentro desse planejamento, migrarem o seu patrimônio da pessoa física para a pessoa jurídica por várias razões que eu falei algumas naquele dia, e hoje nós vamos falar especificamente de uma delas, tá? E justamente hoje o tema da nossa live é, a princípio, né, inicialmente, a doação inoficiosa. Nós vamos explicar o que é isso, o que seria a doação inoficiosa. Mas depois nós vamos falar, de uma forma geral, sobre a doação como um instrumento do planejamento sucessório, né? Onde o doador, ou no caso, ele pode usar essa doação como meio já de fazer um planejamento sucessório. Nós vamos ver isso, vamos ver os cuidados que deve se ter, né? Porque a gente vê muitas vezes a intenção do doador é uma, né? Mas por fazer mal feito, no final ele tem um efeito totalmente contrário daquilo que era a vontade do doador, né? Então, a gente sempre fala que da doação, a pessoa pode ir no cartório e fazer uma doação através da escritura pública, né? Se for de um imóvel, fazer a transferência, o registro, sem problema nenhum. Mas corre um grande risco de, lá na frente, não atingir a vontade a qual ele queria com aquela doação. Então, assim, é sempre importante se ter um profissional habilitado na matéria para que se faça essa assessoria, que se faça de uma forma correta para atingir, repito, o fim a que se deseja, né? Mal feito, vai sair o tiro pela culatra, tá bom? Então, vamos iniciar explicando o que é doação inoficiosa, tá? Lembrem, vamos relembrar, aliás, que quando nós falamos lá na ordem de vocação hereditária, né, do quinhão hereditário de cada herdeiro, nós falamos da legítima,
A legítima é aquela parte da herança, né, que obrigatoriamente vão para os herdeiros necessários. Então, se você tem descendentes, ascendentes e cônjuge sobrevivente, né, essas três categorias são herdeiros necessários. São herdeiros que você não pode, pela legislação brasileira, desconsiderar mais de 50% do seu patrimônio. Então, dentro do quinhão hereditário, né, se o autor da herança, por exemplo, tem 1 milhão, vai deixar 1 milhão, 500 mil obrigatoriamente vai para os herdeiros necessários. Ok? A outra parte, os outros 50% que lhe dizem respeito, ele pode abrir mão, né? Seja através de testamento, seja através de doação. Tá? Doação essa que pode ser feita tanto para os herdeiros legais como qualquer pessoa, né? Em vida, ele pode dispor desses 50% da forma que ele melhor lhe convier ou que ele quiser, tá certo? Mas existe uma regra dentro disso, que é justamente o que eu falei, a impossibilidade dele entrar nesses 50% indisponível, né, que é a legítima. Então, a doação inoficiosa, o conceito dela é justamente quando se faz uma doação acima do limite dos 50%. Né? Essa doação, ela pode e vai ser anulada no que diz respeito ao que exceder esses 50%. Eu trouxe aqui essa previsão da doação inoficiosa, ela está no artigo 549, tá? Que eu vou repetir aqui para vocês, vou ler esse artigo para que vocês entendam bem. Artigo 549 do Código Civil. Nula é também a doação quando a parte que exceder a de que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento. Vou repetir. Nula também a doação quanto a parte que exceder a de que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento. O que acontece? Recentemente, o STJ julgou um RESP de Minas Gerais, onde a dúvida era a seguinte: essa doação inoficiosa, ou seja, essa doação que entra na legítima, ela se caracteriza no momento da liberalidade. Por que fala liberalidade no Código? Antes, para vocês entenderem. Liberalidade é um princípio da doação. Você faz a doação, nos princípios da doação, é a mera liberalidade do doador. Tá? Então, assim, ninguém pode fazer uma doação coagido, né, sobre a mira de uma arma, porque ela é nula de pleno direito, depois você vai a nulo. Então, assim, um dos princípios é a liberalidade, justamente o que o Código Civil fala no artigo 549. Tá? Mas a discussão nesse RESP, que é de relatoria do ministro Marcos Buzzi, justamente se discutia em que momento se caracteriza a doação inoficiosa. Se é no ato da doação ou da liberalidade, ou depois da morte do doador, ou seja, na hora que fosse fazer inventário lá, né? Porque isso pode acontecer uma diferença muito grande. Tá? Pode acontecer uma diferença muito grande entre a data da doação e a data da efetiva morte. Tá? Seja de redução ou aumento de patrimônio, uma série de coisas que podem acontecer. Nesse RESP, ficou sacramentado, ficou decidido que a doação inoficiosa, ela ocorre no momento da doação, no momento da liberalidade do autor da doação. Tá? Nesse momento é que tem que ser apurado, olha só qual é o objetivo disso. No momento da doação é que tem que ser apurado
se o doador entrou na legítima, a que tinha direitos herdeiros, né? E isso a gente tem de entender bem, porque uma coisa que a gente sempre ouve, sempre fala, principalmente para os nossos clientes, é que não existe herança de pessoa viva, né? Vocês devem ter ouvido já algumas vezes essa máxima dentro do direito de sucessões. Não existe herança de pessoa viva. Às vezes a gente vê herdeiros, filhos principalmente, já querendo a parte dele antes mesmo do pai morrer, né? Ou querendo até, às vezes, vender patrimônio antes dos pais falecerem. Tá? Então, assim, isso não é possível. Lógico, se os autores da herança ainda estão vivos, não há de se falar em herança. Né? Nós falamos muito lá, quando falamos sobre isso, em que a herança se transmite com a morte do autor da herança. Lembre, isso está no Código Civil. O nosso Código Civil segue um princípio do direito francês, que é o princípio da saisine. Então, lá fala, muito embora seja uma ficção jurídica, eu vou explicar o que é ficção jurídica e o porquê, que no momento da morte, imediatamente se transmite a herança aos herdeiros. É uma ficção, porque isso, na prática, não tem o poder de legalizar esses bens em nome dos herdeiros. Então, é necessário que se faça um procedimento de inventário, que é o procedimento pelo qual se legaliza esses bens em nome dos herdeiros. Tá? Mas, assim, não existe herança de pessoa viva, só após a morte. Tá? Agora, a gente tem de vir aqui para essa decisão do STJ, né, para entender que a doação inoficiosa, né, aquela que avança na legítima, ela é apurada ainda com a pessoa em vida. Tá? Você vê, assim, a princípio parece contraditório, né? Mas é uma decisão jurisprudencial, já praticamente pacificada. Tá? Então, assim, no momento em que houve a doação, é que se apura pelo montante do quinhão patrimonial do doador, né, se ele avançou ou não na legítima, naquela parte indisponível da herança. Tá? Então, é no momento da liberalidade, no momento da doação, e não no momento da morte dele. Isso pode fazer uma diferença muito grande. Por quê? Porque entre a doação e entre a morte, né, na abertura da sucessão, pode haver ou um aumento de patrimônio ou uma redução de patrimônio, né? O que vai implicar nessa apuração da entrada indevida na legítima, na parte indisponível da herança. Tá certo? Mas é a decisão pacificada do STJ. Como eu disse, esse é um RESP, eu posso até dar o nome do RESP aqui, o número do RESP, deixa eu ver aqui. É o RESP 1.155.547, tá? Em que fala que justamente que essa apuração, essa liberalidade é feita no momento da doação, e não no momento da morte. Tá? Então, assim, a doação inoficiosa, ela acaba sendo anulada em parte ou no todo, dependendo de quanto ele entra na parte da legítima, né? Na parte dos herdeiros necessários. Tá? Quando chegar no momento ali da morte, ou até antes, se algum herdeiro arguir aí judicialmente, tá? Pode haver a nulidade dessa doação. Então, isso seria a doação inoficiosa, aquela pela qual se entra indevidamente na legítima. O doador, de forma indevida, ele faz uma doação de um bem acima daquilo que ele poderia doar, tá? Que é passivo de nulidade, como eu disse aqui.
Mas, assim, dentro desse contexto, né, até para orientação do seu cliente, dos advogados que estão nos ouvindo, ou das pessoas que têm interesse realmente em fazer um planejamento sucessório, utilizando a doação como instrumento de planejamento sucessório, nós vamos explicar aqui mais ou menos como é que funciona essa doação enquanto instrumento de planejamento sucessório, né? E aqui a primeira coisa que eu falo é o seguinte: vocês já devem ter se deparado, até as pessoas que não são do ramo do direito, que não estão acostumados com o dia a dia, como a gente, que trabalha nessa área, e para a gente é muito comum isso, mas, assim, às vezes até famílias amigas, conhecidas, ou de que ouviu falar, daquelas famílias que os pais falam assim, poxa, eu demorei muito para juntar um patrimônio, e sei que determinado filho, ou determinados filhos, ou todos os filhos, que às vezes é o caso, vão acabar com esse patrimônio rapidinho, assim que eu falecer. Né? Às vezes os pais têm a plena convicção disso, ou vão começar a brigar, se degladiar, vão acabar com as empresas que eu formei, com as fazendas, vão acabar com tudo, porque já conhecem os filhos, não conseguiram fazer com que os filhos tivessem aquela condição de continuar esse legado para o qual eles deixaram. Isso no escritório eu tenho vários exemplos, e jurisprudência que a gente vai pegar, a gente vê vários exemplos, coisa de irmãos se ameaçando, brigando na justiça, dilapidando o patrimônio que deixou pelos pais, levando inventários a durar 20, 30, 40 anos, né, que lamentavelmente acontece, e quando termina o inventário já praticamente não tem mais nada. Né? Então, assim, a doação, ela é uma forma dos autores da herança resguardar, né, para diminuir a probabilidade de que isso aconteça. Né? Outra coisa que eu falei aqui, quando falei, já fizemos 2 lives sobre holding familiar, que no meio da minha concepção é o melhor instrumento, né? Também é outra forma de você fazer com que tenha algumas cláusulas que diminua, a gente fala sempre que você não consegue eliminar 100% no direito, né? Porque o direito é um fenômeno social e não matemático. Né? Mas, assim, você diminui a probabilidade do seu herdeiro acabar com tudo rapidamente. Né? Então, nós vamos falar da doação. Bom, primeira coisa, a doação, como vocês já viram ali naquele artigo que eu falei, do Código Civil, onde eu falei sobre a doação inoficiosa, é uma mera liberalidade do doador, não pode haver coação. E vocês sabem também que dentro de uma família existe, às vezes, filhos mais violentos, né, que fazem pressão psicológica. Né? Então, se isso for caracterizado, isso é passível de nulidade. Se for comprovado judicialmente que houve uma coação, uma chantagem, né, até psicológica, isso é passível de nulidade. Ok? Então, a primeira coisa é mera liberalidade do doador. Tá? Existem algumas regras para doação. A segunda regra, que também está prevista no Código Civil, o doador ele não pode doar todos os bens, né, e ficar sem uma condição de subsistência básica. Doar onde a casa que ele mora. Isso não é possível. Existe já isso é uma regra judicial que não permite. Né? Como é que a pessoa vai doar, por exemplo, a mãe está na rua, o filho coloca ele na rua, ou o donatário que recebeu esse bem coloca ele na rua, e aí? Também é uma outra regra. Tá? Mas você consegue colocar, quando faz essa doação, algumas cláusulas de resguardo desse patrimônio. Aí eu vou trazer também uma outra decisão aqui do STJ, muito interessante sobre isso. Né? Primeira coisa, onde tem assim o calcanhar de Aquiles da doação, quando o objetivo é planejamento sucessório. Tá? Quando o doador vai fazer a doação para um dos herdeiros, né, vamos aqui uma hipótese, a pessoa tenha 4 filhos, né? Tenha 4 filhos. O princípio geral, quando ele pega um bem e vai doar para determinado filho, né, é que
aquela doação seria uma antecipação da legítima, ou seja, uma antecipação da herança daquele filho, tá? Seria uma antecipação da legítima. Às vezes, a gente vê pais já fazendo a doação de forma igual para os 4. Aí não há problema, tá? Porque aí é uma antecipação da legítima. Mas existem casos muito comuns em que o pai quer beneficiar um determinado filho, por motivos diversos, né? Achando que aquele filho é o que vai ter mais problemas, né? Ou que aquele filho foi o que mais contribuiu para aquele patrimônio, né? E aqui eu vou fazer um adendo muito interessante, né? Que também já foi falado aqui em outras lives, mas é bom a gente repetir. Os filhos, eles têm direitos iguais. A partir da Constituição de 88, principalmente, não há mais diferenciação se são filhos havidos no casamento ou fora do casamento. Uma vez reconhecido a paternidade, obrigatoriamente, esses filhos têm direitos iguais. Tá? Isso em relação à parte genética. Em relação aos que trabalharam mais ou menos dentro da formação do patrimônio, também os direitos são iguais, tá? Não há diferenciação. Se o pai amanhã morrer, não deixou testamento, não fez nenhuma doação em vida, ou não fez um arrojo familiar, nenhum planejamento sucessório, todos os filhos terão direitos iguais. Tá? Aqui, eu cito um exemplo muito interessante de um livro que eu li, do Abílio Diniz. Né? Todo mundo deve conhecer, o grande empresário do Pão de Açúcar, cara hoje multimilionário, né? Então, no livro, ele conta o seguinte: era ele, um irmão, salvo engano, 3 irmãs, né? E o pai dele foi o precursor de supermercados em São Paulo. O pai dele tinha uma padaria, começou a colocar gôndolas na padaria, e aquela padaria foi se transformando em supermercado. Ele foi aumentando e chegou assim, numa coisa que se transformou num grande conglomerado de supermercados e outras empresas. Né? E o Abílio Diniz, por ser bem mais velho que os outros, desde o início ajudou o pai dele. Né? Desde o início ele estava dentro do negócio, no dia a dia do negócio. E quando o pai dele já ficou com uma certa idade, né, já não podendo mais gerir, ele conta no livro, não são palavras minhas, né? Começou a desavença entre ele e o irmão, de nome Alcides, salvo engano. Faz muito tempo que eu li esse livro, era Alcides o nome do irmão dele. E ele fala que teve dias dele ir para porrada com o irmão dele no escritório central do Pão de Açúcar, em São Paulo, na frente dos funcionários, que isso é uma coisa assim, isso ele conta no livro, né? Porque na concepção dele, na cabeça dele, ele, desde o início, ele achava que ele tinha mais direito que os irmãos, por ter trabalhado, por estar dentro ali do negócio, por ter contribuído com o pai dele para que o negócio crescesse. Né? Ele não fala no livro, depois eu acabei não vendo, se o pai dele o beneficiou de alguma forma em relação a testamento, em relação à doação, tá? Mas ele fala do conflito que teve com o irmão, ao ponto dele ter de comprar a parte do irmão. Né? Foi um momento difícil, que o Pão de Açúcar estava numa situação bem difícil, mas assim, a única solução que encontrada na época foi indenizar o irmão na parte da herança dele, para o irmão dele sair do negócio. Isso ocasionou, ele conta que praticamente quebrou o Pão de Açúcar na época, e foi uma dificuldade para ele reerguer o Pão de Açúcar, né, em função disso. Então, assim, vocês vejam que se não houver um planejamento sucessório pelo autor da herança, os filhos têm direitos iguais. Tá? Tem direitos iguais. Então, na doação, o pai ou a mãe, pode ter intenções diferentes. Primeira intenção do pai ao fazer a doação para um determinado filho, né? Seria através de uma antecipação da legítima, tá? Sabendo que esse filho, ao receber esse patrimônio, vai dilapidar. Vai receber hoje, amanhã ele não vai ter mais nada.
uma pessoa, por exemplo, viciada em alguma coisa, em jogo ou droga. Então, assim, quando ela faz a doação, ela coloca algumas cláusulas restritivas nessa doação, tá? Coloca algumas cláusulas restritivas nessa doação. Quais cláusulas? Aí nós vamos falar uma por uma aqui, tá? Daqui a pouco eu vou para as cláusulas. A segunda intenção pode ser de beneficiar efetivamente aquele herdeiro, tá? Caso do Abílio Diniz, o pai dele falou, não, esse aqui trabalhou mais do que os outros, eu vou doar uma parte do patrimônio para ele, tá? Então, há de se observar, primeiro, a legítima, ou seja, o pai ou a mãe não podem doar mais do que 50% daquela parte da herança que ele vai deixar, sob pena de ser uma doação inoficiosa, tá? Segundo ponto, que é um erro assim recorrente das pessoas que fazem doação com esse intuito, vai sem a orientação de um profissional habilitado, faz a doação pura e simplesmente e esquece de colocar uma cláusula de dispensa à colação. Tá? É uma coisinha simples, tranquila para quem já trabalha com isso, mas que vai fazer uma confusão desgramada e aquela doação vai ser um presente de grego. Vou explicar o porquê. Tá? Porque se não houver essa cláusula de dispensa à colação, na hora que ele morrer, esse herdeiro donatário que recebeu essa doação, obrigatoriamente tem que pegar esse bem e trazer a colação. Colação nada mais é do que o herdeiro que recebeu um bem antes da sucessão aberta, ou seja, através de doação do pai, tá? Tem a obrigação de trazer esse bem e prestar conta dentro do inventário, né? Ou seja, aquele bem, na realidade, passa a ser uma antecipação do que ele vai receber aqui. Então, ele tem que trazer esse bem, obrigatoriamente, tem 15 dias a partir da intimação dele para entrar no inventário, para declarar esse bem, e esse bem vai ser avaliado e abatido da parte dele. Então, vejam bem a consequência de se esquecer de colocar, ou não saber, né, por ignorância, de colocar essa cláusula de dispensa à colação. Então, se o objetivo do doador era beneficiar esse herdeiro, tá, essa doação não vai atingir o fim a qual ele queria. Tá? Não vai trazer o benefício a qual ele queria para esse herdeiro. Obrigatoriamente, ele vai ter de pegar esse bem e trazer para dentro do inventário. Né? Feita a cláusula de dispensa à colação, aí sim. Tá? Então, aquele bem é dispensado dele prestar contas dentro do inventário. E mais, o Código Civil prevê que aquele herdeiro que recebeu o bem antes, tá? E não tem essa cláusula de dispensa à colação, na hora da abertura do inventário, ele não declara que recebeu, ele pode ser declarado, perdeu o direito a esse bem, inclusive, dependendo da situação. Tá? Você vê as consequências como são bem graves, ou seja, ao invés daquele trazer um benefício para ele, pode trazer um malefício. Tá? E principalmente porque a doação, eu falei quando nós falamos sobre testamento, eu falei que o testamento, né, o objetivo final do testamento, e o STJ, julgado, eu citei um julgado do STJ, em que ele passa por cima até da forma, que tem aquela forma legal de se fazer o testamento, às vezes é alguma coisinha que não interfere muito, que não caracteriza uma fraude, o STJ passa até em cima disso para ver se o testamento atingiu o objetivo, a vontade do testador. A doação é a mesma coisa. Né? A doação ela tem, no fundo, um princípio do testamento.
né, que atingir a vontade do doador, no caso do testador no testamento. Tá? Ok? Então, cláusula de dispensa à colação. Cláusula número 1 a se fazer. Tá? Mas ela não para por aí. Quando eu falei lá que os doadores, eles às vezes fazem a doação para proteger o patrimônio daquela pessoa que vai receber, porque se ele receber lá no inventário, ele pode receber hoje e amanhã não ter mais nada, é porque a possibilidade de botar algumas cláusulas de salvaguarda, restritivas. Primeiro, de impenhorabilidade. O bem gravado com essa cláusula estará salvo de penhoras, tá? Porque foi a vontade do doador. Incomunicabilidade é outra cláusula muito importante. Isso aí quer dizer o seguinte: se o donatário, o recebedor dessa doação, for casado ou for casar, esse bem não se comunica com o cônjuge. Tá? Isso é fundamental. Tá? Porque, às vezes, a pessoa recebe essa doação hoje, amanhã se separa, ou amanhã falece. Né? Então, esse bem se comunicaria lá, a princípio, né, com os bens do cônjuge. Tá? Eu expliquei aqui, até na última live também não explicaram rapidamente, na comunhão parcial de bens. Como é que funciona isso? Eu vou explicar rapidamente para quem não estava na outra live. Na comunhão parcial de bens. Comunhão parcial de bens, que é aquele regime de casamento universal no Brasil, quando você não faz nenhum contrato anterior ao casamento, automaticamente assume a comunhão parcial de bens. Então, todos os bens adquiridos na constância do casamento, né, se não há o pacto antinupcial, determinando um outro regime, 50% é do marido, 50% da mulher. Há uma presunção aí, tá? Não importa se coloca o imóvel no nome do marido ou se está em nome da mulher, se foi adquirido no período do casamento, 50% de cada um. Tá? Por que eu falo que é uma presunção? Porque não importa se um trabalha, um outro é do lar, se um contribuiu para comprar aquele bem efetivamente ou não, tá? Há uma presunção de que os dois contribuíram, então é 50% para cada lado. A separação, 50% para um, 50% para o outro. A morte de um deles, 50% do patrimônio é para o cônjuge sobrevivente e os outros 50% vão para os herdeiros. Mas, tá, os bens particulares são aqueles bens que um dos cônjuges já tinha antes do casamento, ou recebidos por doação, ou recebidos através de herança, não se comunicam na comunhão de bens. Não se comunicam. Tá? Esses bens particulares, o outro cônjuge não tem direito a 50%. Mas, sobre os bens particulares, ele concorre como herdeiro com os outros herdeiros. Tá bom? Então, na prática, seria o seguinte: esse casal tem 2 filhos. Tá? Tem 2 filhos. O marido morreu. Tá? Todo o patrimônio que foi adquirido na constância do casamento, digamos que seja 1 milhão, patrimônio do casal. Então, 500 mil do marido, 500 mil da mulher. Tá? A mulher, na morte do marido, já fica os 500 mil para ela, no patrimônio. Os outros 500 mil vai para os 2 herdeiros, 50% para cada um. Mas esse marido tinha recebido aqui uma doação, já tinha um bem antes do casamento e recebeu de herança. Isso acontece com muita frequência, né?
Sobre esses bens que a gente chama de bens particulares, o cônjuge sobrevivente, ela concorre com os filhos, com os herdeiros, tá? Então, sempre o cônjuge ainda fala o seguinte: se os herdeiros forem só filhos dela, ela tem direito a no mínimo 25%. Então, por exemplo, se ela tiver 6 filhos, 25% é dela sobre esses bens particulares, os outros 75% é dividido para os 6 ou 7 filhos. Se tiver filhos, o falecido tiver filhos anteriores, aí é dividido em partes iguais, tá? Então, assim, a importância dessa cláusula aí de incomunicabilidade, tá certo? Então, esse bem, ele vem de doação, mas ele não se comunica com o cônjuge, tá? Isso é uma forma também, que isso é muito usado lá na holding familiar, de que aquele patrimônio fique adstrito àquele núcleo familiar, né? A gente sabe também que os agregados que vão entrando, às vezes, na família, muitas vezes são a causa de separação, de briga dentro desse núcleo familiar. Então, é uma forma também desse patrimônio ficar adstrito a esse núcleo familiar. Cláusula de inalienabilidade. Essa talvez seja, dentre as 3 que eu já falei, a principal, né? Que é aquela impossibilidade do donatário, né? Aquela pessoa que recebeu a doação, de vender esse patrimônio para terceiros, né? E, normalmente, as doações, o doador, quando é o caso que eu falei do filho pródigo, né? Ou dos filhos pródigos, aqueles que ele sabe que vai acabar com o patrimônio, às vezes, normalmente, essa é a intenção. Então, às vezes, não adianta nada você fazer uma doação e não colocar uma cláusula de inalienabilidade, né? Porque o cara vai receber hoje, vai ser pior do que esperar a herança lá na morte do autor. Ele já vai vender o bem, né? Porque lembre-se que no ato da doação já é feita a transferência de propriedade de um bem imóvel, por exemplo, um bem imóvel, né? É feita a transferência de propriedade. Mas, se ele não colocar essa cláusula de inalienabilidade, a pessoa recebeu hoje, amanhã ela pode vender. Enquanto que, se tiver a cláusula restritiva, ele não vai poder vender. Essa cláusula pode ser feita por tempo determinado, né? Isso aí é o autor da doação que pode determinar, ou por tempo indeterminado. A decisão do STJ é interessante porque ela fala justamente sobre isso, tá? Olha que caso interessante. Era sobre um bem que foi doado, que tinha a cláusula de impenhorabilidade e tinha a cláusula de incomunicabilidade. Mas não tinha cláusula de inalienabilidade. Hoje eu estou com a língua presa, tá? O que o STJ decidiu? A pessoa que recebeu, né, quis vender, houve o cartório, na hora de fazer a transferência, não concordou em fazer a transferência, porque tinham 2 cláusulas restritivas lá, que deveriam ser baixadas de forma judicial no entendimento do cartório. Então, primeira e segunda instância foram desfavoráveis ao recebedor da doação, ao donatário. Chegou no STJ, o STJ não, pode sim vender, porque não tem a cláusula que proíbe a venda. E falou mais, olha também que interessante, que quando tem essa cláusula de proibindo a venda, automaticamente se pressupõe que as outras 2 estão contidas, mesmo não estando de uma forma expressa. Mas o entendimento da decisão é que quando há uma proibição de venda do bem, né, automaticamente está implícito também que esse bem
ele não se comunica no casamento, né? E que esse bem é impenhorável. O inverso não é verdadeiro, porque esse bem ele tinha essas duas cláusulas, né, de comunicabilidade e impenhorabilidade, mas não tinha a principal, que era a inalienabilidade. Entenderam? Então, assim, para vocês verem assim, a hierarquia da importância das cláusulas. Repito, sempre a necessidade de ter um profissional qualificado para se fazer isso. A gente vê muitas pessoas querendo economizar tostão e acaba perdendo 1 milhão, né? Porque é uma economia que vai sair cara muitas vezes. Vai sair cara. Não atinge aquele objetivo que a pessoa queria. Então, se esse caso específico for um daquele caso e que o pai ou a mãe doou com o objetivo que o filho não vendesse, pronto. Já perdeu o fim a qual ele desejava. A pessoa conseguiu vender e a justiça chancelou isso por uma coisa mal feita, provavelmente, né? Provavelmente por uma coisa mal feita. Mas vamos aqui em outras cláusulas. Existe também uma cláusula de reversão, tá? Essa cláusula é o seguinte: você faz uma doação e se resguarda nessas outras coisas aqui. E coloca uma cláusula lá que, se o donatário, aquela pessoa que recebeu essa doação, morrer antes de você, aquele bem volta para o seu patrimônio. Tá? Por que isso aí? Porque se o bem, você não colocar essa cláusula, o bem vai ficar no acervo patrimonial do recebedor. E com a morte dele, vai para herança, né? Da ordem de sucessão hereditária lá do artigo 1829 do Código Civil. Tá? Então, existe também essa possibilidade de reversão dessa doação. Outra cláusula aqui que se coloca em doação, muitas vezes, é cláusulas que determinam algumas obrigações, alguns cumprimentos de obrigações por parte do donatário, né? É muito comum, assim, você fazer assim, uma cláusula, um filho ainda menor, quando completar 25 anos, tem que estar formado para ter direito a esse bem como doação, ou para o neto, né? Então, a finalização da doação é com cumprimento de determinada obrigação imposta pelo doador. Tá? É uma cláusula que a gente não vê com muita frequência, mas que existe. Tá? O Código Civil também, que também é uma coisa que não é muito comum, fala assim, a justificação, que fala que na realidade é justa causa, pelo qual o doador está fazendo aquela doação. Né? Não é uma coisa assim que você vai fazer de forma obrigatória, né? Mesmo porque já existe aquela limitação que eu falei, que pode caracterizar a doação inoficiosa, que é os 50% da possibilidade de você fazer a doação, de fazer um testamento, né? Então já existe uma restrição. Bom, uma discussão assim discussão dos nossos tribunais muito recorrente, que a gente ainda não tem assim uma pacificação muito grande, mas assim a tendência, lógico, é de respeito a essas cláusulas, é a possibilidade desses donatários, dos recebedores, de retirarem essas cláusulas. Tá? Hoje, para você conseguir fazer isso, primeiro só por via judicial, primeira coisa, tá? Só por via judicial. E segundo, você tem que ter uma justificativa muito forte. Por exemplo, o pai já faleceu, deixou um bem para o filho. Esse filho está com câncer, precisa desse valor para custear
né? Esse tratamento é fundamental, ele comprova que realmente necessita, né? Ou vai dar para esse bem uma outra finalidade melhor, uma doação para uma instituição de caridade, tá? Ele tem que justificar, comprovar e passar por todo um processo judicial, né, que pode ser contestado, para que se no final se retire essas cláusulas restritivas colocadas na doação. Tá? Não é uma coisa simples de fazer. Mas, assim, o que eu posso dizer para vocês é que é um instrumento muito favorável para que os pais, os autores da herança, garantam que os herdeiros não vão pegar, ou o donatário que recebeu não vai pegar o bem hoje e acabar com tudo amanhã. Tá? Diferentemente, repito, que ele pode fazer no caso de uma abertura de um inventário, que depois, no final do inventário, aqueles bens que forem para aquele determinado herdeiro, ele vai fazer o que ele bem entender. Tá? Acabar de um dia para a noite é problema dele. Tá? Então, essas cláusulas elas são importantes, né? Desde que sejam feitas de forma adequada. Como eu falei, às vezes você deixa de fazer a coisa de forma adequada e o tiro sai pela culatra. Ao invés de você querer beneficiar, você prejudica. Tá? E lembrem também que foi falado aqui muito, que na doação não há necessidade dos demais herdeiros autorizarem os autores da herança a fazer aquela doação. Né? Enquanto que na compra e venda, se você for fazer uma venda para o filho seu, é obrigatória a anuência dos demais filhos, dos demais herdeiros. Né? Parece um negócio assim, no primeiro momento, pô, mas se eu vou doar eu não preciso de autorização, se eu vou vender, que vou receber o dinheiro, por que eu preciso de autorização? Mas vejam bem, é uma coisa bem simples, básica e fundamental. Na doação, já existe a restrição dos 50%. Você pode doar só até 50%. Que é a mesma coisa dentro do testamento. Você só pode fazer testamento até 50% do seu quinhão patrimonial. Não pode ultrapassar isso. O que ultrapassar na doação é doação inoficiosa e no testamento pode até anular o testamento. Tá? Na compra e venda, por que tem de ter a anuência dos demais herdeiros? Porque pode ser utilizada para fraudar a parte da legítima, entrar nos 50%. Aí não existe restrição, porque eu falei logo no início da live que não existe herança de pessoa viva, princípio básico, né? A pessoa, enquanto está viva, ela pode vender, pode dispor do seu patrimônio como melhor lhe convier. Ela não precisa de autorização dos filhos para vender nada. A não ser que os filhos, como acontece em determinadas famílias, consigam interditar o pai ou a mãe ou os pais, né? Dizendo que eles não têm condições de gerir o patrimônio, né? Que também tem que ser um processo judicial muito bem fundamentado. Tá? Salvo essa possibilidade, os pais podem dispor do patrimônio quando estiver em vida e em condições de praticar todos os atos inerentes à venda, compra e venda e demais atos da vida civil, né? Então, dentro da compra e venda, pode ser fraudado os 50% da legítima. Pode haver uma simulação, né? Um pai quer beneficiar um filho em detrimento dos outros e faz uma compra e venda, muitas vezes simulada, né? Prevê lá um pagamento parcelado que esse filho nunca vai pagar ou dá o jeito de dizer que pagou, mas não pagou. Então, no caso da compra e venda entre pai e filho, é necessário por esse motivo, na anuência dos demais. Na doação, não. Porque na doação já existe a restrição que a doação ela pode só ter 50% do quinhão hereditário do doador. Tá certo? Mas tem aqui.
Bom, cláusula de dispensa de colação, eu já falei, artigo 2006, 2007 do Código Civil. Aqui tem uma observação importante, principalmente para os advogados que trabalham nessa área, que às vezes algum donatário, algum herdeiro recebeu uma doação do pai ainda em vida. Né? O pai morreu, aberta a sucessão, ele abriu mão da herança, tá? Renunciou à herança. Essa renúncia, eu posso prever que ela tem que ser expressa dentro do inventário, tá? Mas isso não dispensa de fazer a declaração desse bem, se não tiver dispensa da colação desse bem, tá? Ele tem de trazer isso à colação, ok? Observaçãozinha importante aí. Bom, nós já falamos aí, acho que quase 50 minutos. Era basicamente o que eu queria trazer para vocês hoje, né, em relação à doação inoficiosa, né, a importância de se fazer, quando vai se fazer a doação, de seguir todos esses regramentos do Código Civil, do Código de Processo Civil, conhecer a jurisprudência, por isso que é importante pegar um profissional habilitado para se fazer as coisas, tá? Porque às vezes você vai ler o código lá, a coisa está de uma determinada forma, mas muitas vezes a dinâmica da jurisprudência, principalmente do STJ, que é onde acaba desaguando toda essa discussão, né, ela interpreta determinados artigos dos códigos. Tá? Então, às vezes, você pensa que é por um lado, você vê essa interpretação que eu acabei de falar para vocês, em relação a não ter a cláusula de proibição de venda do bem, né? Mas quando tem essa cláusula, já fica pressuposto as outras duas, né? Da incomunicabilidade e a outra deixa eu ver aqui, incomunicabilidade e impenhorabilidade, né? Então, assim, esse procedimento de doação, tal qual o testamento, ele tem que ser muito bem feito. Eu diria que a doação ele é mais melindrosa, porque a pessoa tende a ir diretamente no cartório e fazer essa doação. Eu tenho visto isso muito no escritório, tá? E a gente acompanha outros processos também, a gente vê muito isso, né? O testamento, as pessoas já têm aquela preocupação maior de seguir aquela formalidade. Muito embora, dentro do testamento também, a gente vê assim, umas novidades assim, que aí é prato cheio na hora de abertura da sucessão, os demais herdeiros arguírem nulidade desse testamento. Tá bom? Então, era isso mais ou menos que eu queria falar com vocês hoje. Espero que vocês tenham entendido essa parte de doação inoficiosa, dessas cláusulas restritivas, né, da necessidade de seguir esse regramento jurídico para se fazer uma boa doação. Ok? Agradeço aí a todos que estão nos acompanhando. Acabou de entrar aí o pai do José Henrique. Um abraço, meu amigo. Um abraço, Diego. E tantos outros colegas de profissão aí que estão nos acompanhando. É uma honra para a gente. E até a semana que vem. Um grande abraço a todos. Boa noite.